Continuamos com o programa Eclésia dessa noite. O programa Eclésia dessa noite, estamos abrindo a série de reportagens especiais que gravamos na Polônia, né? Logo após daquela outra série que mostramos lá em Roma, começamos agora a série da Polônia, preparando já a nossa programação, todo esse clima, às vésperas da Jornada Mundial da Juventude, que acontece no final de julho, né? Hoje mostraremos, daqui a pouquinho ainda nesse bloco, uma matéria especial sobre a história da Polônia, sobre o campo nazista de Auschwitz e outras coisas interessantes. Na sequência a gente comenta bastante coisa legal curiosidades, imagens que nós lá conseguimos trazer aqui para vocês. O papel da igreja, né, diante desse povo tão sofrido, que o povo polonês é um povo católico. A gente vai comentar tudo isso para vocês na sequência. Mas não pode perder na semana que vem. Vamos ainda falar sobre João Paulo II, sobre Nossa Senhora Czestochowa, vamos falar sobre a Divina Misericórdia, chegando até as vésperas, propriamente dito mesmo, da Jornada Mundial da Juventude. Mas um monte de coisa legal está acontecendo aqui conosco na nossa rede Século XXI. O nosso sinal, né, nós ganhamos mais, vamos dizer assim, aumentamos a nossa capacidade de chegar aos lares do Brasil, aumentamos em pelo menos 5 vezes, né, a nossa capacidade de, vamos dizer assim, de potência do nosso sinal e quantidade de retransmissoras. Chegamos hoje em dia a 21 capitais e mais 11 grandes centros espalhados pelo país, ou seja, cerca de 150 milhões de pessoas, ou até mais que isso, são as pessoas que podem assistir nossa programação, que recebem a nossa programação, muita coisa legal. Inclusive, a gente teve algumas mudanças na própria grade. Você que está acostumado a assistir o programa Eclésia terça-feira, é sempre ao vivo, terça-feira. E nós temos uma reprise, que acontece aos domingos. Nos últimos dias, tivemos mudanças de horário dessa reprise, mas ficou combinado que será 9 da noite. Né? No domingo, 9 da noite, então, temos uma reprise do programa Eclésia. Terça-feira, às 8, sempre ao vivo, e a reprise todo domingo, às 9 da noite. E outras coisas legais que está acontecendo conosco aqui na nossa emissora, justamente é que teremos programação ao vivo aos sábados também, em alguns horários que a gente não tinha antes. Por exemplo, diariamente temos a missa aqui pela manhã, de segunda a sexta. Agora passará a ser de segunda a sábado. 7h45, a Santa Missa, também aos sábados. Você que está acostumado já a assistir todo dia de segunda a sexta, acostume também a assistir aos sábados. A Santa Missa, 7h45. Na sequência, tem a novena das mãos sanguentadas de Jesus, também ao vivo aos sábados, como acontece diariamente. E, além disso, o programa Você Pode Ser Feliz, também ao vivo aos sábados. Algumas mudanças bem legais aqui conosco na nossa programação. Só lembrando que todas as informações estão concentradas no nosso portal, rs21.com.br, que é o portal aqui da nossa emissora, onde você encontra a página do programa Eclésia, que a gente sempre divulga aqui, dúvidas de como acessar o nosso sinal, nas capitais que agora... recentemente estamos com um sinal novo. Qual será que é o canal que pega em capital tal, aqui na minha região? Entra no nosso site, no nosso portal, que lá está tudo explicadinho certinho. O senhor queria comentar alguma coisa, Padre Guido? Exato. A respeito da Santa Missa do sábado, é a missa do sábado, não é uma missa pré-festiva, digamos assim, com a liturgia da palavra do domingo, do dia seguinte. Mas é a liturgia do dia de sábado, inclusive no mesmo horário, às 7h45 da manhã. Legal, Padre Guido, muito bem. Bom, então chegou a hora da gente exibir o material que gravamos na Polônia, começar a nossa série de reportagens. Essa matéria está bem legal, você não pode perder os detalhes. Depois dessa matéria que vamos mostrar agora, nós mostraremos outras curiosidades, outras imagens que também lá gravamos, para ficar tudo certinho, registrado, que você possa acompanhar e aprender todos esses detalhes, tá certo? Então, assiste a primeira parte, então, dessa reportagem que fizemos na Polônia. Confere aí. Com uma população de aproximadamente 39 milhões de habitantes, a Polônia é o 9º maior país da Europa e se localiza no centro do velho continente, fazendo fronteira com o leste europeu, mais precisamente com a Ucrânia e a Bielorrússia. Desde o século X,
a Polônia tem se desenvolvido sobre fortes valores cristãos e, atualmente, a maioria da população é católica. São devotos de Nossa Senhora Częstochowa, conhecida como a Virgem Negra, e vários santos poloneses testemunharam o cristianismo nesse país, que é considerado um dos mais religiosos da Europa. Com tradições e riquezas culturais belíssimas, o povo polonês se orgulha da história desse país, que em muitas ocasiões foi marcada por guerras e sofrimentos, especialmente durante o século XX, quando os poloneses sofreram com dois dos mais terríveis regimes totalitários da história da humanidade, o comunismo e o nazismo. Foi em território polonês que o tirano Hitler e seus sectários mandaram construir o mais famoso campo de concentração nazista, Auschwitz. Nós vamos agora mostrar para vocês um lugar tristemente famoso. Estamos diante de um portão muito conhecido, que é o campo de concentração de Auschwitz. Exato. Talvez na história um dos lugares mais tristemente famosos, né? É por aqui que entravam e saíam os prisioneiros por 6 anos, que funcionou esse campo de concentração e que matou milhões de pessoas. Aquela frase que aparece, Arbeit macht frei, em português, o trabalho torna livres, de uma maneira para enganar os prisioneiros que aqui estavam vivendo os seus últimos dias, porque anunciamos já que a média de vida aqui dentro era de 6 meses. Ok, vamos conhecer então esse lugar. Estima-se que quase 1 milhão de prisioneiros foram assassinados aqui no campo de concentração em Auschwitz. A maioria deles, como todo mundo sabe, eram judeus, mas também tinha pessoas de outras etnias, homossexuais, ciganos e alguns cristãos. Entre eles, São Maximiliano Kolbe, esse religioso que todo mundo sabe, mártir daqueles tempos difíceis. E foi nessa cela, numa espécie de porão de um dos pavilhões aqui em Auschwitz, que São Maximiliano Kolbe foi preso no lugar do pai de família que ele se ofereceu a salvar. Sobreviveu à fome durante dolorosos 14 dias, sem perder a fé. Cantava louvores a Deus e encorajava outros prisioneiros ao seu redor, até que sofreu o martírio através de uma injeção letal de ácido carbólico. E foi aqui onde nós nos encontramos que um sacerdote prisioneiro, Maximiliano Kolbe, se apresentou como voluntário para substituir um outro prisioneiro que tinha sido escolhido para morrer de fome e de sede porque um cara acabava de fugir. E padre Maximiliano Kolbe se apresentou aqui na frente num tenente e pegou o lugar daquele prisioneiro. Quindi o martírio daquele homem iniciou neste lugar. Entre os 39 pavilhões que formam o campo de concentração de Auschwitz, destacamos o pavilhão número 20, onde o tristemente famoso Dr. Joseph Mengele fazia as suas experiências ao vivo sobre crianças, especialmente sobre meninos e meninas gêmeos. Milhares e milhares de crianças perderam a vida aqui neste pavilhão. Quando o campo de concentração de Auschwitz atingiu sua capacidade máxima, os nazistas construíram um outro campo, Birkenau, também conhecido como Auschwitz II, de proporções gigantescas, que fica mais ou menos a 3 quilômetros de distância do primeiro.
Foi aqui, nesse campo de concentração, que Santa Edith Stein foi assassinada. Edith Stein era uma grande estudiosa. Sua família era de origem judia. Chegou a ser doutora em filosofia e foi assistente do famoso filósofo alemão chamado Edmund Husserl. Após uma vida dedicada aos estudos filosóficos e vivendo uma grande crise em relação à fé que recebeu de seus pais, Edith se encontra com a espiritualidade carmelita quando lê um livro sobre Santa Teresa d'Ávila. Ao final da leitura, declarou: "Enfim, encontrei a verdade." Se converteu ao catolicismo e se tornou freira carmelita descalça, adotando o nome de Teresa Benedita da Cruz. Durante a perseguição nazista aos judeus, Edith Stein, que já vivia no Carmelo, não foi poupada. Pouco tempo após ser capturada, foi assassinada no campo de extermínio de Birkenau. Uma coisa interessante de se notar é que, ao lado do maior campo de extermínio já construído pelos nazistas, a distância apenas de atravessar uma rua, os comandantes, os oficiais comandantes que trabalhavam durante todo o dia matando as pessoas ali no campo de extermínio, depois vinham aqui para suas casas, pois eles construíam suas casas grandes, bem confortáveis, para viver com a sua família bem ao lado, vamos dizer assim, entre aspas, do trabalho, né, Padre Guido? Não somente, aqui trabalharam neste campo de Birkenau 9.000 oficiais nazistas e tantas vezes eles pegavam os mesmos prisioneiros para cuidar do jardim, da cozinha, da lavanderia das suas belas residências, exatamente como você acaba de dizer, bem ao lado do campo. Nós estamos gravando essa matéria no final do inverno europeu. O inverno aqui na Polônia é bem rigoroso. A gente está bem agasalhado, mas a gente está aqui sofrendo 2, 3 graus positivo e incomoda o frio. Padre Guido, imagina para aqueles coitados dos prisioneiros daquela época. O frio devia ser mais um empecilho, né? Exato. Olha, Eric, o inverno da Polônia chega tantas vezes a 30 graus abaixo de zero. E os prisioneiros não tinham nem roupa suficiente para enfrentar o rigor do inverno que durava por muitos meses durante o ano. E a gente está aqui ao lado, Padre Guido, de uma estrada de ferro, essa estrada que é conhecida como a Estrada da Morte. Sim, é uma estrada de ferro especial construída, inclusive, pelos mesmos prisioneiros. Esta estrada de ferro iniciava na estação ferroviária de Auschwitz e entrava dentro do campo de Birkenau. E dentro do campo se desdobravam os trilhos e dava a possibilidade de até 3 ou 4 trens por dia, cada trem carregando 1.500 prisioneiros. E aqui, Padre Guido, tem uma estimativa de quantas pessoas foram assassinadas? A estimativa está confirmada, Eric. 1.600.000 prisioneiros encontraram a morte neste campo de extermínio. Este é um campo de extermínio, não um campo de concentração. Certo. Portanto, as pessoas que chegavam aqui eram destinadas exatamente às câmaras a gás. Auschwitz I é um campo de concentração. Sim. Lá tinha apenas uma câmara a gás. Sim. E mesmo assim morreram 900.000 pessoas. 1.000 pessoas, exato. E aqui, que era um campo de extermínio, tinha quantas câmaras a gás? Tinha 4 câmaras a gás e cada uma com a capacidade de 1.800 pessoas. Toda vez que nós conversamos com algum polonês sobre esses espaços tão tenebrosos aqui da história do século XX, que apesar de estar em território polonês, eles fazem questão, eles destacam isso, que esses campos não eram poloneses. Os nazistas usaram esse espaço, roubaram esse espaço para fazer suas atrocidades, né, Padre Guido? Sim, porque quando Hitler iniciou a Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que ele fez era invadir o território da Polônia. E esta parte da Polônia, por um período, pertenceu à Alemanha nazista. Por isso, é bom retificar, quando se fala de campos de concentração da Polônia, a dicção está errada, porque os poloneses nunca teriam imaginado de construir um campo assim.
E são campos de concentração na Polônia, mas construídos no regime dos nazistas. Vamos ouvir então o que alguns poloneses têm a nos contar para que a gente possa entender um pouco mais sobre toda essa história. Na Primeira Guerra Mundial, a Polônia, após não existir no mapa, conquistou de novo a liberdade e conseguiu se tornar livre a partir de 1918. Nesse período, o comunismo na Rússia ia se desenvolvendo e começou a influenciar uma camada do povo aqui na Polônia. E depois da guerra, a gente sabe o que aconteceu. A Segunda Guerra Mundial começou em 39 e terminou em 45. Mas para a Polônia e para a Europa, a guerra não teve o final ali, pois em 45 a Polônia foi praticamente invadida pelos russos, onde instalaram o governo comunista a partir de 45. A partir de 1989, quando terminou o comunismo, a Polônia começou um desenvolvimento muito grande. Porém, foi uma barreira muito forte mudar a mentalidade do povo polonês para uma democracia, uma iniciativa privada, independente de quem está no poder. Então, esse tipo de mentalidade prejudicou muito na época da democracia. A Polônia levou sorte em relação a outros países do bloco comunista, pois os poloneses foram sempre batalhadores e nunca quiseram se subjugar ao sistema comunista. E por isso que aqui se manteve mais a liberdade e a religião, que influenciou muito nessa parte da união do povo polonês. Obce sobie formy. Polska była krajem od początku bardzo. A Polônia, desde o início, teve raízes profundas no catolicismo. Então, certamente, essa tradição influenciou de um lado e de outro. A Polônia foi sempre muito católica, não só na teoria, mas em prática também. Mesmo na época mais dura do comunismo, em que proibiam a prática da religião católica e até castigavam as pessoas que iam na igreja, todos os riscos que os poloneses viveram nunca renunciaram à fé e à religião. Estou colocando a situação que minha família viveu. Meu pai era prefeito em uma cidade do interior e eu e nem meu pai podíamos ser vistos em uma igreja. É por isso que nós só podíamos ir à igreja de uma maneira clandestina. E apesar dos sofrimentos e das marcas que os regimes totalitários deixaram no povo polonês, eles nunca perderam a fé. E para dar testemunho dessa fé verdadeira, nasceu mais um santo polonês, Karol Wojtyła. Quando começou a Universidade de Cracóvia, foi justamente na época em que o cardeal era o Karol Wojtyła, futuro Papa João Paulo II. E a influência dele no término e na caída do muro do comunismo foi certamente grandíssima, que até hoje a própria Polônia fica muito grata a João Paulo II por sua força espiritual e pela sua força moral em abater o comunismo. Foi uma pessoa inteligente, uma pessoa muito esperta, que entendeu que a fé e a vitória da Polônia só seriam completa com a derrota do comunismo. E assim, a própria Polônia, com a destruição do comunismo, pode ser um país que se desenvolve não só materialmente, mas também espiritualmente, servindo de influência para outra parte da Europa. A devoção a Maria que o povo polonês tem ajudou a superar toda essa barreira, esse sofrimento e violência que encontramos. E Nossa Senhora de Jasna-Góra foi quem uniu o povo polonês e fez com que esse povo atravessasse esse vale de lágrimas, com mais coragem e com a proteção da Virgem Maria. Entre as duas pessoas mais importantes para essa luta, eu elenco entre os leigos o Lech Walesa e o segundo, como religioso, o Papa João Paulo II. Colocando a figura de João Paulo II e também da religião, sem dúvida, aquilo que deu mais força na libertação e na solidariedade do povo polonês foi o João Paulo II, com seu carisma. A cidade de Cracóvia é muito antiga. E como a gente pode perceber, na região que a gente se encontra aqui,
ela mantém muitos prédios e monumentos históricos, alguns até de séculos, como, por exemplo, igrejas históricas, alguns prédios que foram sede de importantes ministérios, órgãos do governo, um prédio comercial, por exemplo, muito antigo que tem aqui ao nosso lado. Enfim, é uma região muito bonita, uma arquitetura belíssima. E os nazistas, no período da Segunda Guerra Mundial, dominaram essa região. Chegaram, inclusive, a erguer bandeiras nazistas, mostrando todo o seu domínio na época aqui dessa região. Porém, apesar de dominarem essa região, não destruíram esse patrimônio histórico, que conta não só a história da Polônia, como boa parte de toda a Europa. Legal, né? Conhecer um pouco mais da história desse país, da Polônia, que tanto sofreu, né? Especialmente na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, como os próprios poloneses que lá conversamos, como você viu aí na matéria, esse simpático casal que nós conversamos, né? O Didek e a Eva, né? Um casal que nos recebeu na casa deles, ofereceu para a nossa equipe um jantar e também explicaram tintim por tintim a história da Polônia nos últimos tempos, especialmente no século XX, para a gente entender um pouco mais. Foi bacana o testemunho desse casal, para que a gente pudesse entender um pouco mais dessa história. Agora, quando a gente olha para a história da Polônia, que a gente percebe, seja na Primeira Guerra Mundial, e uma frase muito interessante me chamou a atenção do Didek, esse senhor polonês que falou conosco, ele disse assim, na Primeira Guerra Mundial, a Polônia perdeu território. Na Segunda Guerra Mundial, a Polônia perdeu a liberdade. Eles não tiveram liberdade. Porque você imagina, de um lado, né, Stalin e toda a força terrível do comunismo, né? E do outro lado, Hitler e toda a força também terrível do nazismo, no meio a Polônia, dividida, né? Uma Polônia católica, cristã, fervorosa, uma Polônia que cresceu em volta de Nossa Senhora Częstochowa, essa bonita devoção que eles têm a Nossa Senhora, a gente fala disso com calma na semana que vem, enfim. Diante de todo esse sofrimento, é bom para que a gente se coloque, por exemplo, no lugar da cabeça do povo polonês, como eles reagiram depois de tanto tempo, né, de tantas coisas que viveram, de tantas barbaridades que viram, em 1978, após 450 anos de apenas papas italianos, né, nos últimos 450 anos, papas italianos, um costume. Imagina, 450 anos, gente, tempo pra caramba, imagina, muito tempo de papas apenas italianos, de repente, um papa polonês é eleito, né? Padre Guido, eu imagino que na cabeça daquele povo, a eleição de João Paulo II já deu novos ares para que a igreja daquele país respirasse mesmo essa devoção e agora com o Papa e pudesse lutar contra todas as atrocidades que naquela época ainda acontecia, né? Exato. Olha, você citou o nosso amigo Didek, né? Ele deixou escapar uma frase naquela entrevista que nós fizemos na casa logo após o jantar festivo. Naquela noite que o Papa João Paulo II foi eleito, praticamente não houve o pôr do sol. Foi vida plena em toda a Polônia. A noite inteira de alegria, de comemorações, digamos assim, fora do comum. Nós, claro que quando há um acontecimento extraordinário, olha o Portugal nesses dias, né, que ganhou a Copa lá na Europa, é um clima festivo, mas uma coisa passageira. Isso só para completar, a gente vai mostrar com calma na semana que vem, inclusive mais depoimento deles, para testar o que o senhor está dizendo. Na semana que vem a gente vai entrar nesse assunto também. Exato, mas foi significativa a eleição do Papa João Paulo II como a vitória, um triunfo da fé sobre todas aquelas coisas horríveis que acabavam de acontecer no decorrer de tantos anos. Foi praticamente a vitória da fé, a vitória da devoção, a vitória, digamos assim, de uma conquista espiritual extraordinária.
e a Polônia sempre manteve e mantém até hoje um estilo de vida e um exemplo de vida cristã extraordinário. Não vamos adiantar o serviço da semana que vem, mas eu acho que você também, Eric, como nossos amigos que foram lá, o Bruno e o Guto também, ficamos sem jeito nas várias igrejas onde nós chegamos e havia, por exemplo, uma celebração litúrgica. Na hora da consagração, todo mundo, gente, se ajoelhou, e olha, ficou com aquele silêncio, naquela devoção, que nós ficamos, sinceramente, encantados. O senhor tem razão, isso é verdade, né? A postura do povo polonês, né, do povo católico, na missa, todo mundo que a gente conversava, todo mundo que a gente encontrava, taxista, comerciantes, assim, eles tinham uma imagem de Czestochowa, um pequeno ímã, um cartãozinho em algum lugar, uma devoção belíssima mesmo. É bem legal de ver, porque não é fácil, né, em poucas palavras, ainda mais num programa de televisão, porque esse é o assunto para uma sala de aula, é assunto para livro e tudo mais. Não é fácil a gente entender todo o episódio político do século XX, né? Em 1917, foi a primeira vez que chegou no poder um regime comunista, né, baseado nas ideias de Karl Marx, com Lenin, na própria Rússia, né? Lembrando que isso aconteceu apenas 20 dias após o grande milagre do sol, que aconteceu em Nossa Senhora de Fátima, na aparição que todo mundo sabe, Nossa Senhora de Fátima, que alertava contra os perigos dos erros da Rússia se espalharem pelo mundo, né? 20 dias depois, após a última aparição de Fátima, justamente naquele famoso episódio do milagre do sol, Lenin toma o poder lá na Rússia. Foi a primeira vez que um partido comunista chegava então ao poder. A história é longa, né? Milhões e milhões de mortos também na Rússia, mais de 20 milhões de mortos só na Rússia através desse regime terrível, que começou com Lenin e continuou com Stalin. Há quem diga, não é exagerado dizer isso, há quem diga que Stalin era muito pior que Hitler, né? Porque, inclusive, a própria ideia dos gulags, né, que é o campo de concentração do comunismo lá na Rússia, também acabou originando o que depois ficou conhecido como campo de concentração nazista. A gente mostrou aí para vocês 2 desses exemplos. Enfim, a mentalidade revolucionária, aquela coisa de que o ditador acha que deve impor alguma coisa para a população, pois ele acha que aquilo seria bom para a população, impõe a poder de bala, a poder de espada. Isso aconteceu de maneira direta com o comunismo de Lenin e Stalin, né? Propriamente dito, o comunismo marxista, o socialismo, aquela coisa da luta de classes, e com Hitler, que também era o nacional-socialismo, aliás, o partido nazista, né, tem esse nome, Partido Nacional Socialista, que vivia um tipo de socialismo, porém, não diretamente relacionado à luta de classe, mas sim à luta de raça, da raça pura, da raça ariana, que também, na sua distorção de mentalidade revolucionária, achava que devia fazer uma coisa melhor para todo mundo, mesmo que isso, de repente, tivesse que exterminar todos os judeus do mundo todo, né? Conseguiu, pelo menos, matar 6 milhões de judeus. Então, na mentalidade desses 2 malucos, três, aliás, Lenin, Stalin e Hitler, eles estariam fazendo o certo, fazendo o bem para a população. Porém, é claro, como a gente viu, como a história provou, 3 lunáticos malucos que executaram milhões e milhões de pessoas em nome daquilo que acreditavam. E a Polônia no meio dessa história, né? Por um lado, invadido pelos nazistas, por outro, os comunistas russos. E toda essa história presente e viva na pessoa também de João Paulo II, que viveu na sua infância, viu de perto os perigos do nazismo e logo depois da Segunda Guerra Mundial, o comunismo, que oficialmente foi se enfraquecendo com a queda do Muro de Berlim, que o próprio Papa João Paulo II teve grande influência disso, e depois também com o Lech Walesa, que foi um líder popular na Polônia, que conseguiu levantar a força da população para lutar também contra o comunismo e ter de novo eleições diretas, etc. Foi presidente de 90 a 95, foi citado aí na matéria. Enfim, a história política é longa. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, depois, na volta, nós vamos mostrar outras imagens lá do campo de concentração, comentar um pouco mais sobre aquilo que a gente viu lá, para que a gente entenda ainda mais essa história e a gente ilustre o que a gente possa ilustrar o que estamos dizendo aqui. Vá ligando para a gente, porque no final do programa, daqui a pouquinho, você vai concorrer a um livro do João Paulo II, da vida de João Paulo II, A Vida Espiritual de um Santo. Né? Esse grande livro, muito bacana, vai ser um presente para os nossos amigos telespectadores, para todo mundo que ligar, deixar o nome aqui conosco,
fazer qualquer comentário ou apenas dizer quero participar do sorteio. Não sai daí, tem mais coisa interessante para a gente mostrar na sequência. Vamos mostrar, por exemplo, exatamente a câmera de gás que morreu Edith Stein. A gente vai mostrar aqui na sequência e outros detalhes bem legais. Não sai daí, a gente volta já já.